Hoje eu quero falar com você sobre finais necessários. Todos nós passamos por momentos em que as coisas chegam ao fim de forma inesperada. Estávamos indo bem, curtindo a vida, e de repente a empresa reduz o quadro de funcionários e somos dispensados. Um relacionamento não dá certo. Uma porta se fecha sobre um sonho e não tivemos controle sobre isso. É fácil ficar desanimado e pensar: Deus, onde o Senhor estava? Mas Deus é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele projetou certos encerramentos justamente para nos levar a um novo nível do nosso destino. Talvez não façamos ideia do porquê, talvez não faça sentido, mas é um final necessário. Sem aquela porta se fechar, você não veria as coisas maiores que Deus tem reservadas. E estamos ali, crendo, agarrados aos nossos sonhos, firmes nas promessas, mas às vezes é preciso ainda mais fé para aceitar o que Deus está fazendo, para reconhecer que o fim também faz parte do plano dele. O mesmo Deus que abre portas também as fecha. O mesmo lugar onde você viu abundância numa estação pode parecer um deserto em outra. Você tinha uma grande amizade com aquele colega de trabalho, mas agora as coisas mudaram. Ele seguiu em frente. Se você não entende que Deus tem finais necessários, vai lutar contra toda porta fechada, tentando segurar o que Deus já terminou. Mas aquele fim não foi aleatório. Você não está apenas com azar, ou teve um revés, foi a mão de Deus. O autor e consumador, quando aquela porta se fecha, não tente manter lá entreaberta com os dedos e com os sentimentos. Você vai se sentir tentado a insistir. Por que isso aconteceu? Não é justo. Mas deixe ir. Deus está no controle da sua vida. Ele é quem abre e fecha portas. Ele é quem muda as estações. Você estava na primavera, agora talvez esteja entrando no inverno. Isso significa que você está sendo preparado para florescer de novas maneiras. Aprendi o seguinte: Deus nunca encerra algo sem ter algo melhor a caminho, algo mais recompensador, mais satisfatório, novos relacionamentos, novos sonhos, novas montanhas a escalar. Em vez de ver isso como uma derrota, experimente uma nova perspectiva. Este foi um final necessário. Deus interrompeu, para que eu pudesse enxergar as coisas maiores que Ele tem para mim. Quando Deus tirou os israelitas da escravidão, eles estavam no deserto, a caminho da terra prometida. Eram 2 milhões de pessoas, mas não havia comida. Então, todas as manhãs, Deus lhes dava o maná, algo como pão que se formava no chão. Durante 40 anos, eles tiveram essa provisão sobrenatural. Onde quer que fossem, podiam contar com o maná. Mas quando se aproximaram da terra prometida, a Escritura diz, Josué capítulo 5, versículo 12, cessou o maná e nunca mais viram o maná. Imagine sair de manhã para pegar o café da manhã, como fizeram por 4 décadas, e de repente não haver mais maná. Ficaram confusos. Deus, o que está acontecendo? Onde o Senhor está? Fizemos algo errado? O que fazer quando o que funcionava antes já não funciona mais? Parece que o favor acabou. Certamente ficaram preocupados, mas o motivo de Deus ter interrompido o maná era que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Se ele não tivesse parado aquela provisão temporária, eles teriam se acomodado a viver do maná o resto da vida. Eles estavam confortáveis, estavam satisfeitos, mas Deus não estava. Ele não queria que vivessem de maná. Estava levando-os a uma terra que mana leite e mel, uma terra de abundância, onde os cachos de uvas eram tão grandes que 2 homens precisavam carregá-los. O fim do maná não foi uma tragédia, não foi aleatório, foi um final necessário. Deus interrompeu o maná para empurrar,
luz em direção à plenitude do que ele havia preparado. Eles poderiam ter sido teimosos e dito: eu não vou para esse novo lugar. Vou continuar crendo que o maná vai voltar. Já vi isso antes, acredito que vai acontecer de novo. Mas quando algo chega ao fim, não fique onde Deus esteve, vá para onde Deus está. Vá em direção ao novo. Isso não significa que o que passou foi ruim. O maná que você teve foi uma boa fase. Você foi grato, pôde celebrar aquele tempo, celebrar a amizade, a oportunidade, a vida daquele ente querido que partiu. Tudo isso fez parte do plano de Deus para a sua vida. Mas agora é hora de aceitar o novo que Deus está fazendo. Não fique preso ao passado. Deus gosta de novidade. Ele não vai deixar você estagnar. Ele muda estações, fecha portas para nos empurrar para novas oportunidades, novos crescimentos, novos relacionamentos. Se você não entende que Ele estabelece finais necessários, você vai se amargurar quando o maná cessar. Por que essa porta se fechou? Por que essa pessoa foi embora? Por que esse contrato foi cancelado? Deus sabe o que está fazendo. Sem esse fim, você não veria a sua terra prometida. Mas a gente se acomoda com o maná também. Não gostamos de mudanças, não queremos nos esticar, mas Deus nos ama demais para nos deixar no deserto. Ele não vai permitir que você fique no mesmo nível para sempre. Ele fecha portas, encerra provisões, faz pessoas irem embora. Quando o maná cessa, não é porque você perdeu o favor dele, é porque uma nova porta está prestes a se abrir. Você verá o favor de Deus de formas maiores, vai descobrir talentos que nem sabia que tinha, novas amizades, novas oportunidades, realizações além do que você imaginou. A atitude certa é dizer: Deus, eu confio em Ti. Não gosto disso, mas sei que é um final necessário. Sei que estás guiando meus passos e que não terias deixado esse maná cessar se não houvesse algo melhor a caminho. Quando eu tinha 19 anos, voltei da faculdade para começar um ministério de televisão aqui na igreja. Meus irmãos todos concluíram o curso de 4 anos, mas eu segui o plano de 1 ano. Não precisava tanto quanto eles. Sempre soube que queria trabalhar na igreja e amava produção, edição, iluminação. Eu era jovem, tinha muito entusiasmo, mas pouca formação. Então, contratamos um senhor de 60 e poucos anos, um produtor experiente. Ele tinha trabalhado no Today Show e depois produziu especiais importantes em grandes emissoras. Muito talentoso, muito experiente. Nós nos demos muito bem. Ele era simpático e eu estava com ele o tempo todo, aprendendo muito. Ele me ensinou sobre os melhores ângulos de câmera, ritmo de edição e iluminação. Assistindo ele dirigir o programa enquanto meu pai pregava, eu ficava admirado. Pensava: ele é incrível. Como consegue fazer tudo isso? Me sentia abençoado por tê-lo conosco. Mas uma manhã, depois de cerca de 1 ano, ele chegou e disse: Elias Ribeiro, estou voltando para a Califórnia. Já cumpri meu papel aqui. Quase desmaiei. Falei: você está brincando? Você não pode ir embora. Vai desmoronar tudo. Quem vai fazer o programa? Ele olhou para mim e disse: Você? Você sabe fazer o que eu faço. Pode dirigir, editar, montar o programa. Eu pensei: não tem como. Oferecemos mais dinheiro, dissemos. Você pode morar na Califórnia e só voar para cá alguns fins de semana. Nada funcionou. Ele estava decidido. Minha parte aqui terminou. Quando Deus fecha uma porta, ninguém consegue reabri-la. Se alguém quer ir embora, é preciso aceitar que a parte dessa pessoa na sua história chegou ao fim. Algumas pessoas são como andaimes, entram na sua vida por um tempo, para te levar até certo ponto.
mas se permanecessem, limitariam seu crescimento. Esse andaime precisa sair para que você suba mais alto. Eu orava. Deus muda a mente dele, faz ele querer ficar, mas às vezes estamos orando contra algo que Deus já determinou, algo que ele mesmo colocou em movimento. Pensamos: o inimigo está fechando essa porta. Não, o inimigo não tem controle sobre suas portas. Deus é o seu porteiro, é ele quem abre e fecha portas. É ele quem traz pessoas e as remove. Meu amigo foi embora e voltou para a Califórnia, e eu tive que sair da minha zona de conforto, me esticar, crescer, começar a fazer coisas que nunca imaginei que conseguiria. À medida que fui assumindo responsabilidades, descobri que não era tão difícil quanto eu pensava. No primeiro mês pensei: até que não sou tão ruim nisso. Depois de 6 meses, estou indo bem. 1 ano depois pensei: por que achávamos que precisávamos tanto dele? Se Deus não tivesse fechado aquela porta, eu nunca teria descoberto meu potencial. Se o maná não tivesse cessado, eu ainda estaria no deserto, por assim dizer, e não teria visto a abundância e o favor que Deus tinha preparado para mim. Na época, eu não gostei, lutei contra aquilo, mas hoje vejo que foi um final necessário. Foi a mão de Deus fechando uma porta para me empurrar ao propósito que Ele tinha para mim. Pare de se entristecer com quem foi embora. Se a pessoa te deixou, é porque você não precisava dela. Se ela saiu da sua vida, deixe que vá. Deus tem novos relacionamentos, novas oportunidades. Se fosse essencial para cumprir o seu destino, ela não teria conseguido te deixar. Na Bíblia, Ruth e sua cunhada Orfa perderam seus maridos. A sogra delas, Noemi, com os filhos falecidos, decidiu voltar para sua cidade natal, Belém. Ela disse a Ruth e Orfa que voltassem para suas próprias terras, que talvez encontrassem novos maridos. Orfa achou uma boa ideia. Beijou Noemi e foi embora. Mas Ruth disse: Noemi, eu não vou te deixar. O teu Deus será o meu Deus, tua terra será a minha terra. Noemi insistiu: Ruth, sou uma mulher velha, não venha comigo. Aqui não há futuro. Vá viver sua vida. Mas Ruth não a deixou. Voltou com Noemi para Belém, conheceu ali seu novo marido e acabou se tornando bisavó do rei Davi. O ponto é: as pessoas que têm que ficar com você, você não consegue afastar. Não adianta argumentar. Elas estarão ao seu lado no que der e vier. Por outro lado, as que têm que ir, você não consegue fazer ficar. Quando Deus fecha uma porta, não há elogio, gentileza ou dinheiro que faça alguém ficar. É preciso aceitar que se trata de um final necessário, que Deus está mudando a estação. Pode ser uma pessoa boa, alguém com quem você teve bons momentos, mas para que você se torne quem foi criado para ser, essa pessoa precisa sair de cena. Você precisa avançar para novos relacionamentos, novas oportunidades e novo crescimento. Acho que uma das coisas mais difíceis para nós é deixar ir. Lutamos contra portas fechadas, ficamos desanimados com quem foi embora, amargurados com o sonho que não deu certo. Mas você precisa entender: Deus não encerrou aquilo para te fazer sofrer, e sim para te levar à terra prometida. O maná cessou porque Ele está te conduzindo a algo maior, melhor e mais pleno. Pode não fazer sentido agora a decepção, a perda, a rejeição, mas lá na frente você vai entender o que Deus estava fazendo. Se Ele não tivesse fechado aquela porta, você não teria avançado para o novo nível. Se Ele não tivesse permitido que aquela pessoa saísse, você não teria conhecido a conexão divina. Se aquela oportunidade não tivesse se esgotado, você não teria descoberto o potencial que há em você. Confie nele,
mesmo quando não entender. Deus abre e fecha portas. Não é aleatório, é um final necessário. Foi o que aconteceu com meu pai. Ele pastoreava uma igreja no fim dos anos 1950. Já estava lá havia anos. A igreja crescia. Tinham acabado de construir um novo templo. O futuro parecia promissor. Minha irmã Lisa nasceu com uma lesão no parto. E os médicos disseram aos meus pais que talvez ela nunca andasse ou conseguisse se alimentar sozinha. Meu pai foi para um hotel no centro da cidade por alguns dias para orar e ler as Escrituras. Ele contou que tirou os óculos denominacionais e leu a Bíblia como se fosse a primeira vez. Viu como Jesus curava as pessoas, como Deus é capaz de fazer o impossível. Mas ele havia aprendido no seminário que o tempo dos milagres tinha acabado. Ele voltou para sua igreja cheio de entusiasmo e começou a pregar essa nova mensagem de fé e vitória. Achou que todos ficariam empolgados, mas foi o contrário. Aquilo não se encaixava na tradição deles. Gerou tanta discórdia e tensão que acabaram pedindo para meus pais saírem da igreja. Eles nunca imaginaram que isso poderia acontecer. Eram amigos, pessoas com quem tinham convivido por anos e agora vinha o gosto amargo da rejeição. Era injusto, não fazia sentido. Mas aqui está o ponto-chave. Não era o inimigo os expulsando, era a mão de Deus fechando aquela porta. Eles não conseguiam enxergar isso na hora. Era doloroso, mas em vez de se afundarem em autopiedade, lamentando o que deu errado, foram e encontraram um antigo celeiro abandonado. No Dia das Mães de 1959, fundaram uma nova igreja. Não era o templo bonito com vitrais que tinham acabado de construir, era um celeiro simples. Em vez de 1.000 membros, tinham 90. Parecia um grande retrocesso. Mas, na verdade, era uma grande preparação para o que Deus estava prestes a fazer. Meus pais permaneceram fiéis. A igreja cresceu de 90 para 200 pessoas. Depois tiveram que construir um auditório para 1.000, depois 4.000, depois 8.000. 64 anos depois, ainda estamos firmes. Mas olhando para trás, podemos ver, aquele foi um final necessário. Se o maná não tivesse cessado, se as pessoas não os tivessem mandado embora, não teríamos a igreja como ela é hoje. Eles não teriam experimentado a abundância, os novos níveis, o crescimento. A verdade é que estavam satisfeitos com o maná, estavam contentes onde estavam, mas Deus tinha muito mais reservado. Você ainda não viu, não ouviu, nem imaginou o que Deus tem para o seu futuro. E às vezes, para te levar ao próximo nível, Ele precisa fechar uma porta. Ele fará coisas que você não entende, que não fazem sentido. Parece um revés, uma decepção, mas na verdade é um final necessário. É Deus fechando uma porta porque está prestes a abrir uma muito maior. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Sim, a rejeição foi injusta. A partida das pessoas foi desanimadora. A perda daquele ente querido foi dolorosa. Mas você está exatamente onde os israelitas estavam. O maná cessou. Você até poderia se abater e dizer: Deus, eu não entendo. Mas adote essa nova perspectiva. O fim do maná é um sinal de que você está prestes a entrar em abundância, conexões divinas, boas oportunidades que te lançarão adiante. É fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem, portas se abrindo, filhos prosperando, relacionamentos saudáveis. A pergunta é: você confia nele quando as portas se fecham? Quando as pessoas vão embora? Quando o sonho não se realiza? Não é por acaso, não é apenas um golpe de azar, é um final necessário. É Deus te posicionando para o novo que está prestes a fazer. Deus não teria fechado a porta se não fosse abrir uma melhor.
Ele não teria deixado órfã ir embora se não estivesse trazendo alguém ainda melhor. Ele está te levando de glória em glória. E às vezes, um nível de glória precisa terminar para que você possa entrar numa glória maior. Não fique preso ao passado, tentando entender. Por que não deu certo? Por que me trataram assim? Por que meu negócio desacelerou? Continue avançando, honrando a Deus, sabendo que foi um final necessário que Deus não teria encerrado se não tivesse algo melhor preparado. Você está lutando contra os finais? Amargurado por algo que Deus encerrou? Desanimado com o que não durou? E se você soubesse que isso precisava acontecer? Que mesmo parecendo um revés, foi Deus te conduzindo à plenitude do seu destino? Jesus estava pendurado na cruz com uma coroa de espinhos. Antes de morrer, ele disse: "Está consumado." Parecia que tudo havia acabado. Eles finalmente o haviam matado. Ele mesmo admitia que estava terminado. Mas na verdade aquilo foi um final necessário. Fazia parte do plano de Deus. Se não fosse para ser crucificado, ele jamais teria ido à cruz. Ele disse aos soldados: "Eu poderia chamar agora 10.000 anjos para me resgatar." Ele estava dizendo: "Vocês acham que estão no controle, acham que estão vencendo, mas é o meu Pai que está no controle. Vocês não tiraram minha vida, eu estou entregando-a voluntariamente." Sem aquele fim, não haveria salvação. A vida dele no corpo físico cessou, mas só para que ele pudesse ressuscitar com um corpo glorificado, com todo o poder, com as chaves da morte e do inferno. Quando é um final necessário, Deus está preparando algo grandioso. E enquanto os pensamentos sussurram: "Onde está seu Deus agora? Por que você está passando por essa dor, por essa perda, por esse abandono?" Não se preocupe. Sua hora está chegando. Deus não teria permitido isso se você não estivesse prestes a entrar na sua terra prometida. Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo naquele domingo de manhã e iam ungir o corpo de Jesus com perfumes. Um anjo as encontrou e disse, Lucas capítulo 24, versículo 5: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui, ele ressuscitou." O anjo estava dizendo: "Por que vocês procuram onde Deus esteve? Vocês precisam ir onde Deus está. Por que ficar preso a quem te feriu, a quem foi embora, a quem te afastou?" Aquilo precisava terminar. Aquela porta precisava se fechar. Aquele maná precisava cessar para que você pudesse ir ao próximo nível de vitória, abundância e favor. Quando Jesus disse, "Está consumado", isso foi simbólico. Ele estava nos mostrando que, quando Deus coloca um fim nas coisas, no natural, às vezes parecerá que tudo acabou. Jesus expirou o seu último suspiro. Seus pulmões já não se moviam, não havia mais pulso. Os soldados até declararam: "Ele morreu, não conseguiu se salvar." Todas as circunstâncias diziam que estava tudo acabado, mas Deus não teria permitido aquele fim se não tivesse um começo maior vindo em seguida. Não se baseie apenas no que os olhos podem ver. Deus está fazendo coisas que você não consegue enxergar. No natural, pode parecer que o inimigo levou a melhor, que a porta se fechou, que a pessoa foi embora, que o negócio não deu certo. A única razão pela qual o maná cessou é porque há uma terra prometida no seu futuro. Algo maior, melhor e mais recompensador do que você pode imaginar. Conversei com uma senhora que possui seu próprio negócio e esteve por muitos anos em uma loja em um shopping, sempre pagando suas contas e sendo uma boa inquilina. Um dia, ela recebeu um e-mail de seu proprietário dizendo que eles iam dobrar o aluguel dela. Veio do nada, sem nenhum aviso. Ela não conseguiria mais ter lucro pagando aquele valor.
estavam basicamente forçando-a a sair do mercado. Ela estava desanimada, não entendia o que estava acontecendo. Certa noite, ela estava mudando de canal e encontrou o nosso programa. Eu estava falando sobre como às vezes Deus permite que uma porta se feche para abrir algo melhor. Como isso nem sempre vai fazer sentido, mas que devemos confiar que Ele tem o melhor para nós. Ela estava tão preocupada que não conseguia dormir, mas ao ouvir aquela mensagem, ela voltou ao lugar de paz, acreditando que Deus estava guiando seus passos. Algumas semanas depois, um homem que ela nunca tinha visto ligou para ela e disse que tinha o dobro do espaço em um shopping melhor, por metade do preço. Ela não conseguia acreditar. Ela não foi atrás dele. Ele foi até ela. Ela se mudou para lá e me disse no saguão: Elias Ribeiro, nunca fui tão abençoada. Nunca sonhei que teria tanto negócio. Parecia um retrocesso. Mas na verdade foi Deus preparando o caminho para ela fazer algo muito maior do que ela imaginava. E eu sei que precisamos segurar nossos sonhos, precisamos permanecer em fé, mas também precisamos entender que Deus tem finais necessários. Às vezes Ele vai parar as coisas, vai fazer o maná cessar, vai te empurrar para fora, como fez com meu pai. É porque Ele tem algo melhor vindo em sua direção. Confie nele com as portas fechadas. Ele controla as estações. E às vezes você fica na primavera por muito tempo, florescendo, frutífero, mas depois a estação muda. Você entra no inverno. Deus vai interromper coisas que estavam funcionando. Se você for teimoso, vai tentar forçar a situação e ficar frustrado porque não é mais como antes. Então você vai viver se sentindo frustrado. Esteja aberto ao que Deus está fazendo. Ele é o autor e o consumador. Há momentos em que Ele dirá: esta estação chegou ao fim. Foi uma boa estação, foi produtiva. Você aproveitou, mas para ver as novas coisas que Ele tem preparadas, essa estação precisa chegar ao fim. É aí que você tem que confiar. Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu posso não gostar disso, mas vou permanecer em fé, sabendo que este é um final necessário e que está me levando a um começo maior. Em 1 Reis, capítulo 17, Deus disse a Elias para ir até o ribeiro de Querite, onde os corvos o alimentariam. Quando ele chegou lá, exatamente como Deus havia prometido, ele teve provisão semana após semana. Ele não precisou sair para buscar comida, todos os dias pontualmente os corvos vinham até ele. Tenho certeza de que ele pensou: não tem como melhorar, eu sou muito abençoado. Ele estava confortável, sabia que o favor de Deus estava sobre ele, mas depois de alguns meses, os corvos pararam de vir. O ribeiro secou. Deus disse para ele sair daquele lugar e ir para a cidade de Sarepta, onde uma viúva o tomaria conta. Ele poderia ter pensado: isso não pode ser Deus. Foi aqui que vi a provisão, foi aqui que vi o favor. Ele poderia ter sido teimoso e tentado ficar no que já havia sido. O problema era que não havia mais provisão ali. Ele não fez nada de errado, não perdeu o favor, foi Deus que parou aquilo para movê-lo a um novo nível de seu destino. Quando ele chegou a Sarepta, foi ali que seu ministério realmente começou. Ele viu alguns dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Mas é significativo que isso tenha acontecido depois que o ribeiro secou, depois que os corvos pararam de vir. Aquela porta se fechando não foi um revés. Ele não estava com azar. Foi um final necessário. Não lute contra as coisas que Deus coloca um fim. Pode ser o caminho que você pensou, que seu sonho teria. Eu pensei que sempre estaria nesse ribeiro, Elias Ribeiro. Eu pensei que sempre teria esse amigo. Na minha própria vida, pensei que sempre ficaria nos bastidores.
Pensei que sempre estaria nas produções de televisão. Mas, quando meu pai faleceu, Deus colocou um fim nisso. Ele teve que fechar aquela porta para que eu pudesse entrar nas novas coisas que ele tinha preparadas. Mantenha-se aberto. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Às vezes o ribeiro seca, às vezes o maná cessa, às vezes Orfa vai embora. Isso não é aleatório. São finais necessários. É a mão de Deus fechando uma porta para abrir outra. E sim, segure seus sonhos, segure as promessas, mas mantenha-se aberto à maneira como Deus vai realizar isso. Algumas das coisas com as quais estamos preocupados, perdendo o sono, tentando fazer dar certo, não percebemos. Deus é quem está mudando as estações, movendo as pessoas, nos empurrando para o nosso propósito. Quando as estações mudam, não se prenda onde Deus estava, vá para onde Deus está. Ele está fazendo algo novo. O maná cessando significa: você está prestes a entrar na sua terra prometida. Se você fizer isso, eu acredito e declaro: como os israelitas, você verá provisão sobrenatural, abundância, oportunidades. Como Elias, aquela porta fechada está te conduzindo para a melhor parte da sua vida, maior favor, melhores relacionamentos, melhor saúde, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém?